Olha que bonito isso. Saudações, caras pálidas. Começando mais uma live do Conde. Bem-vindos ao canal do Conde, ao Facebook. Chega aí. Vamos lá, vamos lá. Com músicas, cinema de americano, para dar toda a dimensão do que o Brasil tá passando, evidentemente com uma gotinha, um pinguinho de ironia. Mas como é bonito, olha que bonito isso. É um trompete, né? Poderia ser o Fabiano Leitão tocando aqui, né? Por que não pensar numa sinfonia novamente afinada do Brasil, né? O Brasil virou um... Enfim, olha só, isso aqui é harmonia. Acho que a gente pode retomar esse momento. Foi um momento tão legal para o Brasil. A gente viveu isso intensamente, reclamando, né? Reclamando, que horrível, né? Mas o Brasil estava maravilhoso. Entre 2003 e 2000, até 2015. Até 2015 o Brasil estava bom com pleno emprego. E aí, antes de começar essa live de hoje com vocês, queridos, eu tava aqui me perguntando e dizendo assim, pô, cara, por que tu faz live? Até hoje, você começou, não parou mais. Eu me lembro que quando eu não fazia live, eu só escrevia algumas pessoas, poucas, não muitas, né? Falava assim, por que você não faz uma live? Fala com a gente, né? Porque realmente o discurso que eu construía nos textos que eu publicava tinha a ver com uma certa mobilização, um certo alento, né? Diante das possibilidades de país. E aí enfim, adoro fazer a live e acho que tem uma coisa muito séria, que é muito importante para todos nós e tem a ver com a própria subjetividade, com a própria ideia que você faz de si. Deixa eu só monitorar meu som aqui que eu acho que tá ligado. Daqui a pouco eu vou ler aqui os comentários de vocês no YouTube, tá? E no Facebook também. Como é bom ser livre, cara. Como é bom não ter medo de se dizer o que pensa. Mesmo que o seu pensamento possa ser atingido por várias pressões. A minha teoria da linguagem prescreve o seguinte vaticínio, né, para todos nós, né? Nós não dizemos o que queremos, nós dizemos o que podemos. Certo? Mas tudo bem. Mas mesmo assim, dizer-se o que se pode já é uma sensação de liberdade muito grande, porque muita gente não diz nem o que pode dizer, né? Em geral é o que acontece nesse mecanismo, nessa engrenagem das classes sociais, da luta de classes ao longo da história, uma realidade concreta mais do que já explicada por várias instâncias do saber. Luta de classes é uma realidade, o nome fica um pouco batido, as pessoas torcem um pouco o nariz, mas é questão de preconceito, né? Preconceito intelectual é uma coisa gravíssima, assim como o preconceito racial, de gênero, etc. Então, o que eu posso garantir para vocês é que é uma sensação de muita liberdade, de muita força. É isso que o Lula transpira para todos nós brasileiros. É não ter medo. Não ter medo de se dizer seja lá o que for que você pensa. Evidentemente conectado com as questões históricas políticas que te cercam. Não é sair dizendo qualquer merda por aí, como os bolsominions, por exemplo, fazem, e acham que isso é liberdade de expressão. Não. É você dizer do fundo da tua alma, com toda a sua potência subjetiva, associada a quem você ama nesse mundo, a sua conexão com a natureza, a sua conexão com o país, com as pessoas que te cercam, com seus amigos, poder enunciar e dizer alguma coisa que traduza a sua existência, né? Que traduza tudo isso, tudo que está acontecendo nesse mundo. As pessoas têm muito medo ainda, e o governo tem mais medo, eu vou falar do medo hoje, né? Mas o que paralisa as pessoas, eu me lembro que quando, na época do Festival Lula Livre no Rio de Janeiro, o Festival Lula Livre era uma coisa assim, empolgante, todo mundo tinha de se projetar, né? Por uma causa, foi lindo, né? Foi lindo aquilo lá nos Arcos da Lapa do Rio de Janeiro. Vai ter agora em São Paulo também, né? Acho que dia 5 de maio.
E aí, mas eu sentia na classe artística ainda um medo de falar, de defender o Lula. Ai, se eu defender o Lula vai pegar mal com a família da, né? Aquela família tal, que é amiga, não sei o que, tudo classe média alta, né? Sabe, um medo de ser agredido na rua? É uma coisa que o Fabiano Leitão, trompetista da democracia, fala muito também, né? O medo de se colocar uma camisa com Lula, com PT e sair na rua. Porque o Brasil criminalizou a política. Porque o Brasil criminalizou o debate. E aí entra acho que o ímpeto de sobrevivência digna que nós temos de botar em prática, que é falar, que é dizer. Por isso o instrumento da live. Por isso que eu recomendo a todos que assistem a live, que também façam as suas lives. Muita gente começou a fazer live aí a partir dessa movimentação em torno das eleições de 2018 e tudo mais. É importante que se faça, é importante construir espaços de interlocução, ainda que a live seja uma coisa, não é solitária, porque primeiro, nós somos polifônicos, nós somos múltiplos, e nós temos o chat, os comentários que são absolutamente preciosos aqui, né? É justamente a iguaria de tudo isso, né? Depois eu vou lá ver os comentários e tudo aquilo ali que vocês colocam, que vocês vão colocando, né? Nos chats, tudo isso é uma riqueza muito grande, discursiva. Então, acho que o ponto é esse: não ter medo de pedir de exigir teus direitos, né? O brasileiro tem uma tradição de ficar de cabeça baixa, não gosta de incomodar a pessoa, né? Eu tenho alguns problemas ainda, né, em função disso, porque eu não deixo ninguém passar por cima daquilo que eu acho que é o meu direito. Você pode até discutir, mas, por exemplo, repartição pública, padaria, banco, mercado, onde eu vou, se tem alguma coisa que eu acho que invade desrespeito, eu falo. Eu acho que isso Fabiano Leitão tá aqui, beijo. Acho que é essencial. O brasileiro tem uma coisa cultural de reprimir um pouco as suas sensações. Acho que isso tem de ser superado. Acho que o grande remédio para isso era o Lula, né? Sempre foi o Lula, o cara que estimulou todo mundo a se manifestar. Isso que eu acho que é o lulismo selvagem, que o Rogério Skylab pontua tão bem. Aliás, Rogério Skylab, de vez em quando passa por aqui também, um beijo muito grande para você. Então, acho que a gente precisa recobrar esse tesão pela fala, o tesão pela manifestação pública, digna, sem violar direitos humanos, sem desrespeitar as pessoas, conectado com o seu tempo, sem fazer frescurinha porque é politicamente correto, né? Politicamente correto é uma realidade do nosso tempo. Nós não podemos, claro que nós não podemos ser escravos, não podemos exagerar, mas nós não podemos ignorar também a existência de um novo protocolo. O discurso do politicamente correto, do combate e do menosprezo ao politicamente correto, é mais um discurso do poder, né? Nós estamos atravessados, queridos, todos por discursos transversos de poder, né? A estigmatização das grandes plataformas digitais, por exemplo, eu acho que também é um discurso de contra, é um contradiscurso do poder que vai perdendo espaço, o poder tradicional clássico. E aí a gente pode discutir se esse novo poder que se instala nas plataformas do Mark Zuckerberg, do Larry Page e de outros aí magnatas, né, do mundo das plataformas digitais contemporâneas, se nós podemos ter algum elemento de controle em cima disso. Mas eu acho que eles anunciam um tempo diferente, um tempo que erode esse poder estabelecido, secular, arcaico, obsoleto, violento, né? Que é o poder pura e simplesmente econômico. O poder é uma coisa muito legal isso. Quando eu começo a falar de tecnologia da informação, não paro mais. Mas eu prometo que vou falar o último enunciado aqui, só para tentar dividir essa ideia com vocês. O patrimônio real do Larry Page do Facebook e do Mark Zuckerberg, do Larry Page do Google, do Mark Zuckerberg do Facebook, ele é quase que imaterial, ele não é financeiro. É o patrimônio da interatividade. É o patrimônio do volume de usuário. Isso muda toda a lógica do poder exercido por essas figuras.
que pode ser um problema, mas é diferente daquele poder tradicional que é exercido pura e simplesmente com o pistolão, com o porrete das finanças, do mercado financeiro. Então acho que a gente está numa inflexão interessante e acho que eu não tenho por que achar que a situação é horrível e nós vamos mergulhar mais no horror no Brasil. Não. Eu sempre penso enfim, nós vamos superar esse processo. Se a gente não pensar isso, não vai sobrar nada pra gente. Vamos lá, live do Conde, mais uma, começando aqui, 22 de abril de 2019. Saudações democráticas a todos vocês, caras pálidas. Beijo do Conde, vamos comigo. Hoje é dia da Terra. Hoje é dia da Terra. Deixa eu ler alguns comentários aqui do YouTube. Porque tem uma galera que chegou antes aqui, super linda, e já vai comentando, e já vai falando, é dia da Terra. Deixa eu ver se eu recupero aqui. Vamos lá. Olha só. Délio Assis, Denise Nagem. Primeira mensagem da noite, né? Boa noite, cara pálida. Hoje é dia internacional da Terra e também dia do arteterapeuta. Sou arteterapeuta e lhe digo, sem arte não há vida. Viva a arte como expressão. Beijo pra você, Denise Nagem. Nagem ou Nagem? Linda sua mensagem, muito obrigado. E é isso também, né? A arte assusta esses covardes. Eles estão com medo. Bolsonaro tá se mijando de medo. General Heleno, militares, todos eles estão com medo. A gente percebe isso no dia a dia. Estão com medo de caminhoneiro, com medo de índio, com medo da entrevista do Lula. Só sentem medo. O STF tá com medo. Aliás, o STF, eu fiz da Super Live hoje. O STF, ele se acovardou e não sabe mais como se desacovardar. Tadinho. Não consegue mais. Foi tentar se desacovardar abrindo inquérito e censurando veículos, que são veículos realmente que propagam fake news, mas o STF fazer isso pegou muito mal. E aí votaram atrás e tudo mais. Agora fica num choramingo na imprensa aí. O Alexandre de Moraes chorando, o Gilmar Mendes chorando. Covardia. O Toffoli nem fala mais nada, né? Toffoli enfiou a viola no saco, tá lá quietinho, né? Celso de Mello nem pensar. Carmen Lúcia, coitado. Mas você vê que eles são... É um túmulo. O STF é um túmulo. Só tem um ou outro ministro que fala. Os outros morrem de vergonha de si próprios e da instituição e do acovardamento que eles produziram e da permissão que eles deram a licença senha para o golpe contra uma presidenta eleita, né? Vai ver se o Lewandowski está falando alguma coisa agora. Tem que chamar, porque a imprensa, na verdade, quando ela trabalhava, porque agora ela não trabalha mais, né? Vocês sabem disso, né? A imprensa não trabalha mais. Por quê? Você tem um presidente e um governo que não gosta de dar entrevista, e a imprensa fala, não, beleza, então não vou fazer mais nenhuma matéria também. Fica só no jornalismo declaratório aí, tá tudo bem. Eles não vão lá, eles não vão no STF interpelar, perguntar, uma vez ou outra, né? Mas na mesma quantidade que iam quando nós tínhamos democracia, Dilma Rousseff era presidenta da República, aqui que eles vão. Não vão. Eles ficavam lá no encalço, ficavam lá no gargarejo, esperando o ministro sair, ficava ali no corredor, de butuca, né? Agora, meu querido, tá nem aí pra nada disso. Fazem só aquelas transmissões artificiais lá, né, da Andréa Sadina, toda bonita, a Globo News aqui e tal, aquela coisa artificial que vocês conhecem e ninguém mais aguenta, né? Fato que ninguém mais aguenta esse jornalismo meia boca aí das TVs por assinatura, que são só duas, né? É a Globo News e a Band News e a TV aberta. Ninguém suporta mais isso, todo mundo briga pra internet, por isso que as lives bombam, por isso que a TV 247 explode de audiência e todos os canais do jornalismo independente estão indo muito bem, obrigado, né? Estão indo muito bem, obrigado aqui nessa plataforma que é mais democrática, que tem interação com vocês em tempo real, que eles não têm, né? E tem uma coisa muito mais importante que eles não têm, o coraçãozinho. Eu tenho o coraçãozinho e a TV aberta não mande coraçãozinho pra Conde. Cadê? Coraçãozinho, por favor. Meu coração. Para, Conde. Tá falando besteira. Vamos pra live, vamos pras resenhas. Coraçãozinho veio. É tão bonitinho, coraçãozinho subindo aqui no Facebook.
Pena que o YouTube não tem. Bom, deixa eu ler mais alguns comentários aqui, irritar mais um pouquinho vocês aqui, dá licença. Lula livre, Lula dobrado, Gelson Romão, cara pálida, Elizabeth Porto, saudações, Emília Alves da Costa, Leila Brasil, Noêmio do Nascimento Silva, Heloísa Cassiano, Vanessa Dove, Jailson Romão, já falei, Deco de Souza, Maria Célia Pacheco Negrão. Deixa eu dar um salto aqui pro meio das mensagens. João Carlos Astrada, boa noite, Conde. Dá uma notícia pra gente. Abraço, amor, no maior presidente do Brasil, Lula livre. Eles vão deixar o Lula falar? Vão, eles estão morrendo de medo, João Carlos. Estão se cagando com o que o Lula vai falar, com o perdão da expressão. Tira as crianças da sala, mas o tio já volta ao normal, sem problemas, sem crise, sem estresse. Boa noite a todos com Condão, Anália Rodrigues, Joselito Elias Pereira. Vamos lá, deixa eu ver mais alguns aqui. Bom, se vocês quiserem fazer comentários mais elaborados aqui, vou ler depois, tá? Vanusa Pantalhão, querida. Eu e minha família sempre ouvindo e refletindo contigo, nossos amigos aqui, sem medo de ser feliz. Beijo, Vanusa Pantalhão, pra todo mundo aí. Todo mundo aí que tá curtindo a live do Conde. Bom, vamos lá. Metralhadora, alguém falou metralhadora aqui, né? Alguém já me chamou de metralhadora do amor. Acho que é bonitinho isso, né? Metralhadora do amor. Bom, vamos lá. Começando. Bom, medo toma conta do governo. A gente percebe o medo do governo no sigilo que ele decreta com os estudos do próprio governo sobre a reforma da Previdência. A gente percebe o medo do governo quando chama a Força Nacional para impedir o trabalho da imprensa no acampamento Terra Livre, que vai acontecer e vai ser lindo, com os indígenas de todo o Brasil no Congresso Nacional a partir do dia 24, que é depois de amanhã. Pretendo entrevistar aqui algumas lideranças ainda do acampamento Terra Livre. Desculpa, eu tô com uma bala na boca. O governo demonstra medo. Quando propaga essas briguinhas internas. Tem um pessoal aqui ansioso com a entrevista do Lula. Gente, a entrevista vai ser, a princípio, amanhã ou quarta-feira. Né? Acho que o Florestan e a Mônica Bergamo já estão em Curitiba. E tudo indica que será amanhã. Tá? Bom, tem medo. O bafão entre o Mourão e o Olavo de Carvalho é emblemático, né? Porque como eles não têm o que governar, não têm o que fazer, não têm o que falar, não tem declaração, não tem jornalista para entrevistar ninguém, fazem declarações assim meio que no susto, só para gerar essa polêmicazinha que fica circulando e tomando conta do noticiário, inclusive da imprensa progressista. Bom, mas a gente tem né? Afinal de contas, eles representam o poder estabelecido nesse momento do Brasil, infelizmente, né? Fatalmente, infelizmente. Deixa eu ver se eu arrumei o som aqui. Tá arrumado. E aí, quer dizer, o Mourão com o Olavo foi hilário. Eu vou ler aqui para vocês, né? Olha o que o Olavo de Carvalho falou. Qual a última contribuição das escolas militares à alta cultura nacional? O Olavo de Carvalho, ele tem um problema, né? Tem um problema grave. Que coisa impressionante, né, gente? Olha o que ele diz. As obras do Euclides da Cunha. Ele responde, né? Que foi a contribuição das escolas militares. Ele diz que foram as obras do Euclides da Cunha. Depois de então, só foi cabelo pintado e voz impostada. E cagada. Esse pessoal subiu ao poder, destruiu os políticos de direita e sobrou o quê? Os comunistas! Os comunistas! Daí os comunistas tomaram o poder. Nós estamos vendo, os comunistas estão em todo lugar. Todo lugar. Eu saio na rua, eu trombo com o comunista. Não aguento mais, é muito comunista pra minha cabeça. E se tivessem vergonha na cara, os militares, né, segundo o Olavo de Carvalho, confessariam seu erro. Mas é só vaidade. Que gracinha. Aí o Mourão simplesmente diz que o Olavo de Carvalho é um adolescente desqualificado. E também insulta o Olavo de astrólogo, o que eu acho uma grande injustiça, porque tem astrólogos competentes por aí, gente. Acho uma sacanagem com os astrólogos. Fica chamando o Olavo de Carvalho de astrólogo. Quer dizer, mas o que tem na cabeça o Olavo de Carvalho? Que personagem é essa? Nós estamos num grande... Hoje a Lurian, querida, Lurian Lula da Silva, ela disse num dos meus posts que o mundo, né? Tem uma lona de circo no mundo, né? Porque vocês sabem,
Vocês sabem que o novo presidente da Ucrânia é um comediante. Não é bonitinho isso? É um comediante. Mas parece que a gente está realmente assim com sátiros no poder. No mundo todo. O Trump, quem vai levar a sério um cara desse? Esses caras aí do leste europeu, da Hungria, que só falam merda. E aí você tem justamente o Olavo de Carvalho. Quer dizer, parece um humorista. Ele parece uma personagem de programa de humor daqueles antigos, do Chico Anísio, do Jô Soares. Ele é um personagem completo. Tosco, engraçadíssimo, pra gente morrer de rir. Mas tem gente que leva a sério. E o pior de tudo é o governo Bolsonaro. O Mourão, ele se deu o trabalho de responder ao Olavo de Carvalho. Olha o nível que nós estamos. Que nível é esse? Quer dizer, tudo isso parece, em grande medida, uma grande encenação para chamar a atenção e ocupar os espaços do noticiário, porque eles têm medo justamente da repercussão da entrevista do Lula. O brasileiro, queridos, deixa eu falar para vocês, tá em crise de abstinência de sentido. Nós estamos num Brasil nonsense já há belos 3 anos seguidos. Nada faz sentido no Brasil direito. O último manifestação de sentido, tô falando de sentido como tecnicamente, tá? Como linguista aqui, como quem tá num campo de uma teoria de análise de discurso que estuda justamente a produção de sentido. Como é que funciona essa engrenagem da produção de sentido e o compartilhamento do sentido na sociedade? Porque não é trivial isso também. Isso também é passível de análise, é passível de método. Inclusive para se observar. O brasileiro está em abstinência. Ele não faz tempo, por isso que está uma abstinência, que a entrevista do Lula vai ter um impacto tão grande, porque faz tempo que a gente não escuta um enunciado, sobretudo no mundo da política, que seja passível de atenção, merecedor de atenção. É só pistolagem, é só enganação mútua. O governo finge que governa e a imprensa finge que cobre. Era aquele discurso que muita gente falava aí referente à educação básica no Brasil. O professor finge que ensina, o aluno finge que aprende. Mas o que está acontecendo agora é na dimensão do governo. O governo finge que governa e a imprensa finge que faz a cobertura do governo. Crítica. E não está acontecendo isso. E aí, o jornalismo independente tenta, né? Tenta fazer o que pode, né? Tenta, sobretudo, reflexões e mais reflexões, né? Algumas pautas e coberturas factuais, muitas entrevistas, o que eu acho muito importante. Acho que hoje, para se recobrar no Brasil o debate, por isso que eu comecei a fazer muita entrevista também no meu canal. Você tem que conversar com o outro o tempo todo. Desculpa a minha empolgação, gente, mas enfim, faz parte. Você tem que conversar com as pessoas, com todas as classes, todas as dimensões, todos os profissionais, para poder ver se pega no tranco de novo o debate público brasileiro, que não acontece mais. É tudo um simulacro de debate na imprensa, em revista especializada, uma coisa assim que não produz, não gira mais, não faz a moenda do sentido girar. E, evidentemente, porque com Temer no poder, como é que você poderia querer que nós tivéssemos um processo, um protocolo virtuoso de produção de sentido? Com Temer, com Moreira Franco, com Eliseu Padilha, com esse PMDB, o Aécio Neves, o PSDB golpista. Como é que nós ficamos em suspensão? E, evidentemente, o governo, né, de plantão, ele irradia parâmetros para o resto da sociedade toda. É por isso que o Bolsonaro no governo é uma espécie de atentado. Atentado, porque ele irradia violência, né, pulsão de morte, ele irradia as piores pulsões que o ser humano pode imaginar na sua própria vida. Muito brasileiro que nunca imaginou ser uma pessoa violenta, com Bolsonaro ele se libertou. Ele se libertou dessa coisa, né, de reprimir a violência, que é a história da civilização. Todos nós, eu aqui, essa criatura que vos fala,
Nós temos pulsões de morte, de violência dentro da gente. É hipocrisia negar esse tipo de coisa. Agora, nós temos de domar isso para viver em sociedade, para respeitar o outro, para respeitar o coletivo. Eles não gostam de coletivo, eles gostam do individualismo mesmo, e aí eles mergulham nessa espiral desvairada de violência interna, externa, endógena, quer dizer, violência contra si próprio, violência contra o seu semelhante. Então, nós estamos, irradia fascismo, Justina Manfredini dizendo aqui, obrigado. Cláudia Troia, na capa da Carta Capital dessa semana mostra bem isso. Querida Claudinha, um beijo para você. Eu acho que nós estamos em abstinência de civilização, em primeiro lugar. E nós vamos ter uma dose de civilização entre amanhã e quarta-feira com a entrevista do Lula. Basicamente, o cenário é esse, né? Vamos ter uma dose mínima de civilização que talvez nos recoloque de novo para poder retomar o leme das ações políticas de resistência. O momento é bom, independente, queridos, dessa situação dramática que eu descrevo para vocês. Nós temos o governo com medo, o governo acuado, sem saber, perdido na tradução, sem saber o que fazer, se fala com o militar, se fala com o STF, se fala com o Ministério Público. Ele não sabe, não tem a menor ideia do que fazer. Reforma da Previdência totalmente comprometida do ponto de vista político. E as outras questões que vão circundando essa questão principal, que é a Previdência, que o mercado financeiro está de olho e quer isso, e por isso que sustenta o Bolsonaro ainda, com aquele grano de salo, né? Porque ele já não funciona mais politicamente. Nós temos uma situação boa para os movimentos. Por quê? Porque nós temos aí a explosão iminente de uma greve dos caminhoneiros. Nós sabemos que o governo é muito incompetente para qualquer tipo de negociação política. Mais desarticulado que o governo Temer. O governo Temer ainda dispunha de algum tipo de protocolo de negociação, mas aquele protocolo, né, do toma lá da cá, né? Aquela coisa bem, realmente, insidiosa, né? Perigosa, criminosa, em grande medida, né? Pintou e bordou Temer e as seclas e tudo mais. Estão aí para serem julgados pela história e pela justiça. Mas esse governo não tem articulação nenhuma, né? Eles têm uma espécie de limitação muito forte intelectual e do ponto de vista da governança, da organização coletiva do governo. Quer dizer, um não entende o outro, eles entram com essa história, com essa coisa de truncar a linguagem, de truncar o enunciado, e aí eles acabam truncando a si próprios. Querido, não dá para escapar disso. Né? Então, você vê que o ministro não sabe o que o presidente pensa, e o presidente faz uma coisa que desautoriza o ministro, Paulo Guedes, notadamente. É um vucu-vucu, num péssimo sentido da expressão. E aí os movimentos ganham força. E aí você tem os caminhoneiros que estão muito insatisfeitos, porque os caminhoneiros, eu já disse, repito, né, não são uma categoria específica, eles são um termômetro da economia do país. Então, se você quiser melhorar a situação para os caminhoneiros, você vai ter que melhorar a economia toda do país para o trabalhador de maneira geral. E uma coisa que o Delfino Neto falou, né? O valor do caminhão, o valor do trabalho é o valor do frete. E se você não tiver o valor do frete decente, você não vai ter trabalho decente e digno para os caminhoneiros. Os caminhoneiros já sofrem muito, são muito penalizados pelas condições de trabalho que são muito, mas muito desfavoráveis à própria saúde deles. Tem que passar tempo fora de casa, é perigoso. Condições das estradas no Brasil são péssimas e de mal a pior nesse momento, desde o golpe. O preço dos pedágios também, sobretudo aqui no eixo São Paulo, no eixo Rio-São Paulo, é um preço absolutamente desproporcional. Nós sabemos da corrupção que tem nessa área, na construção do Rodoanel São Paulo, governos tucanos, historicamente tucanos. Então, os caminhoneiros estão no limite da paciência, como eles estiveram na greve contra o Temer. Essa greve vai acontecer. Não é que eu estou torcendo pelo pior. Ela vai acontecer. É engraçado. Aí eu preciso... Peraí, calma.
Calma, calma que o Conde vai falar pra vocês uma coisa aqui, ó. Deixa eu botar uma música, fazer a transição, porque nós chegamos na metade da live. Saudações. Vai, música. Olha que bonito. Que bonito. Fala assim, calma, Conde. Tá falando muito. Eu tenho que desacelerar, gente, senão eu vou ter um troço aqui. Fala calma, manda coração pra mim. Fala. Não. Ó, bonito. Bonito. O que eu ia falar mesmo? Ah, acho engraçado. Desculpa falar, mas eu acho muito engraçado que quando alguém faz uma análise péssima, mas assim, sem pé nem cabeça, mas é pessimista e diz que tudo vai piorar, aí essa pessoa é taxada de realista. Não, ele é realista. O cara tá falando muito, a boca torta para explicar a capacidade do leitor, né? Bom, tá bom. Aí aparece alguém que faz uma análise cuidadosa, com princípios metodológicos, parâmetros, e comprova tudo, e traz o dado e tal, e com isso, diz assim, dá algum prognóstico e alguma expectativa, dá alguma esperança para o futuro. Tal. Aí a pessoa já fala assim, esse é otimista, esse é otimista. Eu acho muito curioso, nós estamos, a despeito de tudo que está acontecendo, todos nós, segmento progressista, academia, trabalhadores, tal, né? Tudo. Nós estamos também, isso também é da linguagem, tá? Num processo de incompreensão mútua muito forte, né? De não compreensão dos gêneros, dos suportes. O cara vê um argumento, pensa que é um relato, aí o cara vê um relato, pensa que é um argumento, e aí confunde toda a cabeça. E acha, e aí vira o zóio, né? Fala, não, fake news, é fake news pra lá, é fake news pra cá. E acha que tudo se resume ao discurso do combate às fake news, né? Não é isso. A linguagem realmente é um terreno de disputa de sentido. Fake news são uma consequência bastante quase que domesticada do nosso mundo jornalístico desde que o mundo é mundo. Do mundo da informação. O ser humano sempre mentiu. Não tem como tapar o sol com a peneira nesse sentido. O que nós temos de fazer é de ter uma interpretação cada vez mais qualificada. Eu acho que isso acontece em grande medida. Por exemplo, vocês que me acompanham aqui, acho que vocês têm qualidade de leitura. Eu percebo, a rede que eu construí no Facebook, sobretudo, é uma rede muito qualificada. Porque justamente a gente debateu, agora um pouco menos, porque eu estou com uma agenda muito forte, mas sempre debatia muito com vários leitores, ia para outros perfis, a gente produziu o debate ali, que é uma coisa mais delicada, não é uma coisa massiva. Não é assim, 1 milhão de likes. Não, é uma coisa um pouco menor, mas é muito qualificada. Então, mas de qualquer maneira, nós temos pelo menos um recado que eu queria deixar para vocês aqui no meio dessa digressão toda que eu estou fazendo aqui para vocês. Tomar cuidado. Tomar cuidado com pareceres, com análises que parecem consistentes só porque são pessimistas. Não é assim que funciona. Se fosse assim, o Lula não seria quem ele é. Fala uma coisa pra mim. Agora vem cá. Tem muita gente aqui. Pera aí que deixa eu ler um pouquinho aqui. Tida Carvalho, Lúcia Zanoni no Facebook. Deixa eu ver como é que estão as coisas aqui no YouTube. Carlos Urk. Meu pai foi caminhoneiro por mais de 40 anos. Passou sua última década de vida como paciente renal, diabético, problemas circulatórios e 2 AVCs. O último matou e ia fazer 70 anos. Carlos Urk, meus sentimentos para você. E é isso, a vida do caminhoneiro não é fácil, né? Eles têm, inclusive, a vida encurtada de tanto desgaste de trabalho. Porque caminhoneiro, querido, o cara faz tudo, meu. Ele faz o trabalho burocrático, que é chato pra caramba, entendeu? Ele às vezes tem que descarregar o caminhão porque não tem o carregador. Enfim, tem que se virar, cara. Tem que se virar. O caminhoneiro é o cara mais penalizado do mundo do trabalho no Brasil. Merece muito respeito. Todos os caminhoneiros. Agora, é uma classe que não tem liderança aparente. Tem uma liderança que chama... Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Que é o Chorão do Guincho.
que eu fiquei fã dele só por esse nome, né? Chorão do Guincho. E ele ainda é de uma cidade em Santa Catarina que tem um nome cinematográfico também. Deixa eu ver se eu acho aqui, ou eu já tirei esse tópico do meu. Já tirei. Já tirei. Se alguém souber a cidade do Chorão do Guincho, me fala, porque o nome da cidade é genial também, tá? Em Santa Catarina. Eles estão. Deixa eu tirar a balinha. Eles estão na iminência de parar, o governo não vai ter condição. Pode escrever. Eu não estou desejando o pior. Isso eu tô prognosticando. Nós teremos greve de caminhoneiro. De novo. E vai parecer que nem aquela do Temer, que parecia que tinha caído um meteoro no planeta Terra. Você ter a Via Dutra, mais de 40 quilômetros de viaduta, todo mundo parado, engarrafado ali um em cima do outro. É bom para vender as coisas, né? Passar vendendo amendoim e tal. Mas é uma coisa infernal. Infernal. Tá na iminência de acontecer porque o governo não tem condições. E não adianta ir com violência para cima dos caminhoneiros. A violência para cima dos caminhoneiros não funciona, como eles tentaram fazer também no governo Temer. E aí você tem os petroleiros se aproximando dos caminhoneiros, porque é preciso, né, se possível, dar algum tipo de coesão a esse tipo de movimento. Né? Os professores estão na iminência de parar também. Então nós temos um Brasil conflagrado, queridos. É bom não subestimar também a capacidade da população se mobilizar. E a entrevista do Lula nessa história toda entra com muita força. Por quê? Em primeiro lugar, porque vai aliviar a abstinência de sentido das pessoas. As pessoas vão ter alguma coisa para fazer sentido, vão ter algum enunciado, vão ter algum norte. Eu disse que o Lula traz a esperança de futuro de novo. O futuro tava morto e enterrado. E a possibilidade do Lula falar concretamente com um jornalista entrevistando, que é diferente de escrever mensagem, escrever artigo, é muito poderoso, né? E isso pode ser um elemento desencadeador desse processo todo de abril, maio. Nós não acabamos abril ainda. Abril, maio, 1º de maio, dia do trabalho, nós temos muita água para rolar no Brasil. E por isso que o governo está morrendo de medo. O governo tem medo porque percebe-se, né? Quando começa, tudo é uma festa, né? O governo começou, é aquela coisa. O Bolsonaro andou no Guarujá com a moto. Vocês viram aquela cena? Ele andando de moto com o capacete. Cometeu infração, né? Alguém vai multar o Bolsonaro? Cometeu infração, meu filho. Paga a multa. Apreende a carta do caboclo. Para com isso, né? Que coisa ridícula o Bolsonaro. É uma coisa assim impressionante. E aí você tem. Eles estão paralisados. Eu não tenho o que fazer. Não sabem como fazer. O processo de deterioração é evidente. Evidente. Você vai falar assim, mas o empresariado ainda está com o Bolsonaro. Queridos, tá com alguém que está naufragando é o mesmo que não está com ninguém. Né? Abraço de afogado não funciona. Bom, vai ter de ter muita política para consertar tudo isso. Eu acredito, eu não quero dar. Tem essa coisa também das esperanças e tudo mais, né? Mas tem uma nota que eu vou trazer aqui para vocês, eu até deixei separado aqui, do blog do Ismael, que diz que o Lula pode ser solto amanhã. Pode acontecer isso. Os rumores são fortes. Tá dizendo aqui, né? Vou ler um pedacinho da coluna dele para você, né? A 5ª turma da Cortes vai examinar os recursos da defesa do petista, do Lula, acerca do caso do triplex. Trata-se de um agravo regimental, recurso que questiona uma decisão individual, em que a defesa do ex-presidente questiona o fato do ministro Félix Fischer ter dado uma decisão monocrática em novembro de 2018 negando o recurso. Esse é um ponto. Nessa semana, o STJ e o Supremo enviaram sinais de fumaça, segundo Ismael, indicando que libertaria o mais ilustre preso político do mundo. Né? Veja, o STF se moveu. Ele se moveu duplamente. Ele se moveu quando foi para cima de uma maneira truculenta de 2 veículos, supostamente de imprensa,
foi muito criticado e voltou atrás. E ao voltar atrás, também retirou a proibição absurda de o Lula conceder entrevista. Ora, que sinal é esse? É obviamente um sinal de distensão, ainda tímido, mas sinal de distensão. Eu diria mais do que isso. Eu acho que o STF se sentiu tão acuado que ele pode ter mudado a sua compreensão, o seu aceite de ser tutelado por militares que morrem de medo do Lula, que a verdade é essa, militar tem pânico, tem medo do Lula, né? Se caga do Lula. E de realmente libertar o Lula para começar um novo processo, desencadear um novo processo de pressões lá e cá. Olha só o que o Ismael diz mais aqui, né? Primeiramente, o ministro do STJ desconsiderou as delações como prova criminais, que em outros tempos seriam um sacrilégio, uma afronta à doutrina da Lava Jato. Então você já teve um ministro do STJ que deu um sinal também de favorecer, enfim, de ter uma interpretação mais justa da questão do Lula. Na sequência, o Supremo derrubou a censura ao ex-presidente que perdurava desde 2018. Mas tem um dado aqui mais interessante que eu quero ler para vocês. Então, o fato importante, técnico, é de a Petrobras reconhecer que não é vítima de corrupção nos Estados Unidos. Isso contamina o processo do triplex. Tá certo? Porque no Brasil, no processo triplex, ela é considerada como vítima de corrupção. E aí, acho que é isso, né? É isso. Então, existe essa possibilidade. Essa possibilidade está em aberto e eu acho que ela não é pequena. Eu diria até que é ironia do destino, porque Florestan, a Mônica estão todos empolgados lá para entrevistar o Lula. De repente, a entrevista pode não acontecer porque o Lula pode ser solto. Vamos ver, vamos ver. Eu estou simplesmente compartilhando aqui minhas aflições. Você não tem informação privilegiada nem nada, mas são fatos, são dados. Inclusive, é um ótimo sinal também que ninguém esteja falando disso. Porque sempre que se falou muito, inclusive eu vou parar de falar disso, porque sempre que se falou muito que o Lula poderia ser solto, aí você vê um elemento enfim, um elemento externo que vai lá e coíbe esse processo. Então aqui só tô lembrando, esquece que eu falei, ninguém falou nada aqui e tal. Vamos passar para o próximo tópico da live que é melhor. Vamos lá. Vamos para lá. Tá bom. Coraçõezinhos do Conde, Josi Negreiros embretaram o STF acovardado. Agora precisam reagir para não irem para as cucuia. Gebran e Moro de ouro nas vagas. Josi Negreiros das minhas. Saudações, querida. Roberta Vieira, Lula solto, só lágrimas de felicidade. O Lula foi para Curitiba nos braços do povo e vai sair de Curitiba nos braços do povo. Vai ser uma coisa linda. Nós vamos assistir isso. Pode ficar tranquilo, gente. Assim, não vamos perder energia com aquilo que não merece. O Lula vai voltar. Até porque, de uma certa maneira, ele nunca saiu de onde ele sempre esteve, que é no coração de todo brasileiro, né? No imaginário de todos nós. E a voz dele se soltando é só o início daquilo que está por vir. Aí nós vamos querer o corpo do Lula, né? O corpo dele, né? O habeas corpus, de fato, para que ele volte a estar conosco e a apontar caminhos, que é o que ele sempre fez no Brasil, apontou caminhos. O que é mais impressionante no Lula é que, queridos, ele apontou caminhos e construiu esses caminhos depois. Ficaram caminhos até mais bonitos do que acho que ele próprio imaginou. Eu não sei se o Lula imaginava. Vamos pensar um pouquinho nisso? Se ele imaginava que ele ia tirar 40 milhões de pessoas da pobreza. Em 2002 e 2003. A própria equipe do Lula. Não sei. Eu não sei se ele imaginava que iria pagar a dívida externa brasileira. Que iria fazer um colchão de 400 bilhões de dólares. 360 bilhões de dólares. De reservas internacionais
Não sei se o Lula calculou isso antes de construir tudo que ele construiu. Eu não sei se ele calculou que ia emprestar dinheiro para o FMI, 10 bilhões de dólares. Eu não sei se ele calculou que ia fundar um banco com as economias emergentes mais importantes do mundo, Rússia, China, Índia, os BRICS. O banco dos BRICS, que assustou todo mundo, que teve o nosso glorioso, querido Paulo Nogueira Batista Júnior como diretor, presidente, e que foi destituído pelo Temer, né? pelas trocas criminosas que o Temer fez no governo golpista, do qual ele foi o grande artífice. Não sei se o Lula pensou em descobrir a maior jazida de petróleo do século XXI, de fazer a maior capitalização da história do capitalismo com a Petrobras em 2010, se não me engano, 9. Maior capitalização, mais de 100 bilhões de dólares. Gente, de dólares, não sei se foi de reais ou de dólares, me desculpa, mas foi a maior da história. Então, é aquela coisa, o cara viu o caminho, traçou, sonhou, dividiu com a gente, perdeu 3 eleições, teimou, foi lá, conquistou o espaço e mostrou. E uma coisa que o Lula fala que é muito importante, e mostrou um caminho que eu acho que supere muito o que ele sonhou. Sinceramente, quando eu entrevistar o Lula pro meu canal, que ele já falou que vai dar uma entrevista para mim, vocês viram que tá na cartinha lá que tá na parede, né? A carta que eu recebi do Lula tá ali do lado do bandolim que era do meu pai, né? Tá ali na parede. As 2 cartinhas que ele me mandou. Ele vai dar entrevista pro canal do Conde. Beleza, vai dar entrevista pro canal do Conde. Eu vou perguntar pra ele. Ele falou, querido. Querido, que é ele que me ensinou a chamar todo mundo de querido, né? Escuta, querido. Você imaginou que você ia fazer tudo isso que você fez? Fala sério, né? Hora da verdade, né? Tchan, bota a musiquinha, né? Sobe, né? Tchan. Fala sério. Porque eu acho que ele não imaginou que seria tão espetacular se trazer Copa do Mundo, Olimpíada. Não para mais. Projetos pipocando no Brasil inteiro. 7 milhões de pessoas a mais nas universidades. Projetos de Pronatec, enfim, uma massificação generalizada. Felicidade explodindo no Brasil. Só a classe média que estava infeliz, né? Que ela não gosta de ver o outro feliz, né? Ela gosta de continuar pisando e macetando as pessoas. Mas a grande maioria do povo brasileiro, o cara saiu com quase 90% de aprovação popular. O Obama, fã do Lula. Todo mundo, toda a cena geopolítica internacional, foi um momento glorioso para o mundo. Fato é esse. Entre 2003 e 2013, 2014, 15, né, com a Dilma segurando aquela bronca de ser sabotada por esses machos brancos e velhos da velha política nojenta e corrupta brasileira, mas ela segurou a bronca até 2015, a gente tinha da qualidade de vida em 2015. Agora não temos mais. Agora está muito perigoso, realmente. Então, foi um momento glorioso. O Lula irradiava paz, irradiava ousadia, irradiava perdão para o mundo todo. Era uma coisa tão linda, tão bonito. O Celso Amorim é um cara que sabe muito bem do que eu estou falando. Uma América Latina coesa, bonita, feliz, com problemas, evidentemente, como todos nós, só ia acontecer em qualquer lugar. Mas o Lula, ele dava uma dimensão pro mundo, cara. Foi um sonho pro mundo. Uma coisa espetacular. Uma sociedade tão complexa como a brasileira, etnicamente, culturalmente, economicamente, topograficamente, conseguir ter um sentimento de coesão desse povo e ter 90% de aprovação popular e sair na rua e poder abraçar quem ele queria sem ter um pingo de medo com segurança. O Lula furava a segurança, o Stucker fala isso e quem trabalhou com o Lula sabe disso. Ele saía no meio do povo, o povo amava o Lula, beijava e tal, tá na iconografia de fotos dele. Então, gente,
sabe, sair desse mundo e mergulhar nessas trevas que nós mergulhamos é um choque muito grande que continua paralisando a nosso raciocínio. Nosso raciocínio. Então, eu acho que nós teremos uma amostra do quanto nós precisamos do Lula, todos nós da sociedade brasileira, para restaurar, né, o que sobrou de país aqui. Pra gente reconstruir, porque a gente reconstrói tudo de novo. Constrói tudo de novo. Com Lula não tem tempo ruim, não tem limite. Faz uma outra Embraer, descobre mais petróleo, pode escrever. Tira mais gente da pobreza, vai a mesmo script. Com fórmulas novas, evidentemente, porque o mundo muda, né? Então não tem tempo ruim, porque o que o Lula emana está dentro dele, é uma coisa do coração dele. Não é uma coisa, não é um discurso político bem acabado, certinho, publicado em papel. É uma coisa humana, é uma coisa muito poderosa, espiritual, que transcende a própria compreensão política da cena. Então acho que nós vamos ter uma amostra disso nesses amanhã e depois. Se não acontecer aquilo que eu disse aqui, que não pode falar para ninguém, evidentemente, mas nós teremos um respiro, e diante disso o governo com medo. Você vê que triste, né? Deve ser triste ser um bolsominion, né? Já pensou? Eu não sei não. Olha só, Juliana Moyer Kotzias, o YouTube tá tirando minha inscrição no 247. Desde semana passada eu já me inscrevi 5 vezes. Hoje foram 2, tá muito estranho isso. Fique de olho nisso, boicotando as inscrições. Juliana querida, às vezes tem bug no sistema, viu? Não sei o que pode estar acontecendo lá no 247 com vocês. Às vezes acontece, a gente perde visualização. É bug do YouTube. O YouTube é um pouco instável, às vezes tem problemas. Lanja Maria, cadê você, querida? Você sumiu, tava aqui na minha frente. Eu quero a minha vida de volta com o meu presidente Lula no poder desse país. Beijo pra você, Lanja Maria. Regininha Belô. As pessoas dos outros países começaram a sonhar e mudar para o Brasil para ver o que estava acontecendo aqui. Evidentemente, você lembra disso? Você lembra disso, Regininha Belô? As pessoas vinham pro Brasil, agora os brasileiros estão fugindo do Brasil. Cara, eu não entendo como que a imprensa não sente isso. Quer dizer, ela não noticia isso. Ela dá, às vezes, uma coisa aqui, outra ali. Mas, assim, é gritante o contraste de um tempo de outro. É aquela história. Se o Bolsonaro durar até 2022, se ele durar até lá, eu acho que não dura. Se durar, a eleição de 2022 vai ser um passeio do PT. Me desculpem os céticos, tá? Vai ser um passeio. Inclusive a de 2020, para as prefeituras. Sinceramente, eu vou escrever um artigo, que faz tempo que eu não escrevo, preciso escrever para organizar, inclusive, as ideias, que é o seguinte. Toda essa a turma, Lula, o PT, a Glaze, enfim, o Lindbergh, Vanessa Graziotin, esse pessoal que construiu um Brasil diferente, esse Brasil dos sonhos que nós vivemos e experimentamos, eles vão voltar. Todos vão, não precisa ficar, pode escrever que eles vão voltar, porque são as pessoas que têm qualidade. É natural que isso aconteça. Evidentemente eu faço essa previsão com base numa história, com base na soberania do povo, não prevendo aí, enfim, dispositivos de violência que possam acontecer no meio do caminho. Mas eles vão voltar. Eles são fortes. Dilma Rousseff. Nós vamos ver a Dilma e Lula juntos de novo, liderando um processo de redemocratização do Brasil. Isso está no horizonte. Está muito no horizonte isso. Porque apodreceu rápido, o golpe já nasceu podre e aprofundou na sua podridão até chegar no ápice da incivilização humana, que é o Bolsonaro. Então nós vamos ver, porque esse pessoal, eles são covardes, são todos covardes.
eles vão fugir. Na hora que a cobra fumar, eles vão fugir. Os militares vão tudo para os buraquinhos dele lá. As Forças Armadas voltarem a ser uma instituição de respeito no Brasil. Não essa brincadeira aí, que enfim, eles desgastaram a imagem das Forças Armadas. As Forças Armadas não é unívoca, não é homogênea. Há divergências ali dentro. Então nós vamos ver isso acontecer, podem ter certeza, escrevam, e vai ser bonito. Porque a Dilma e o Lula juntos, para resgatar a credibilidade do povo brasileiro em si próprio, do mundo no Brasil, e do Brasil nele mesmo e no mundo. Isso vai ter de acontecer. Vai ter de acontecer. E nós vamos participar disso com muita arte, com música. É o processo histórico. Isso é dizer isso que eu estou dizendo, e lutar por isso, é simplesmente fazer parte da história e ser protagonista e não virar as costas e não fugir à luta. Entendeu? É não fugir à luta. Eu ia dizer o seguinte para vocês: vocês já viram o Lula sendo pessimista? Já viram o Lula dizendo que nada vai dar certo? Não existe isso com o Lula. E é por isso que ele construiu tudo que ele construiu. É por isso que ele sobreviveu à fome, à morte. É por isso que ele emana tanto amor. É por isso que ele tem tanta garra, tanta fibra. E é por isso que ele é um perigo para o sistema, esse sistema corrupto, histórico, atávico aqui no Brasil, escravocrata, das elites e da classe média brasileira. Então, tenham certeza, nós vamos... Eu vejo isso com muita... assim, com a racionalidade, com a análise que a gente pode produzir, com os recursos e métodos que a gente pode fazer a leitura histórica, discursiva, linguística, ideológica do cenário. As coisas estão entortando no mundo. O Trump pode não se eleger. Tem tudo isso. Tem todo um indicador que o mundo pode fazer uma outra reviravolta muito rápida de volta para a civilização. E aí quem que vai conduzir esse processo? É o Lula e todo mundo que estiver perto dele. Então é isso que eu peço para vocês. Quando vocês acharem assim, perder a esperança, pensa no Lula. É só pensar no Lula. Historicamente, tudo que ele construiu pelo Brasil, tudo que ele falou nos palanques, tudo que ele falou nas entrevistas, a entrevista dele vai trazer essa dimensão de volta. Porque nós perdemos essa dimensão de ter esperança. Tudo bem? Tá bom para vocês? Vamos pra música. Tá na hora, né? Passou da hora. Vamos lá. Ajeitem-se aí no sofá, onde vocês estiverem, na cozinha, lavando louça. Vamos lá que o Conde vai cantar uma musiquinha pra vocês. Só pra gente encerrar aqui em grande estilo, celebrando com muitos corações e muita música. Vou cantar uma do Djavan, mas na versão do Chico César. Olha que bonitinho isso aqui, ó. Dia frio, um bom lugar para ler um livro, o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, o pensamento lá em você, e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Longe da felicidade, todas as suas luzes, te desejo como um mar, mais que tudo, és manhã na natureza das cores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento.
recriar a luz que me trará você. Tudo nascerá mais belo, verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores, pra enfeitar amores gris. Tudo nascerá mais belo, verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores, pra enfeitar amores gris. É isso, um beijo pra vocês, valeu. Essa aqui foi Nem Um Dia do Djavan, na versão do Chico César, num disco que eles fizeram em homenagem ao Djavan de reggae, acho que é reggae já, alguma coisa assim. Muito lindo, valeu, obrigado a presença de vocês, adorei fazer essa live, beijo muito grande e até a próxima. Aí do Conde, valeu gente, beijo.